Bom dia, tudo bom? Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Zias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos de segunda a sexta, a partir das 6 horas da manhã, para juntos iniciarmos o dia meditando na Palavra de Deus, empoderados no Espírito, para enfrentar as lutas e batalhas diárias. Que você seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora e ainda não está inscrito no nosso canal, eu queria te pedir um favor, se inscreva, porque assim você vai estar nos ajudando muito a melhorar e impulsionar o nosso canal. Se você já está inscrito, não esqueça de estar curtindo, deixando aquele like e também de comentar sobre esse vídeo e compartilhe com seus contatos para que nós possamos alcançar mais pessoas. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema: viva do jeito certo. Vem comigo! O texto da nossa reflexão é Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e atividades de toda pessoa na Terra. A mordomia do tempo requer que saibamos aproveitar bem a vida que temos, vivendo para Deus, com temor, sabedoria e paciência. Para muitos, a vida terrena é medida pelo tempo de vida aqui, isso é, como, onde, quando e de que maneira gastamos nosso tempo. E temos uma atitude muito mais reativa do que proativa em relação à vida. Nós precisamos viver do jeito certo. E viver do jeito certo implica uma mudança da nossa percepção acerca da vida e do tempo. O salmista, no Salmo 90, número 12, diz assim: ensina-nos a contar os dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O cristão é chamado para viver na perspectiva da graça, experimentando nesse tempo uma realidade cujo sentido deve ser mais pleno de significado do que o simples suceder de horas, de dias, semanas, meses e anos. O que deve marcar o ritmo do tempo para o cristão é o seu encontro pessoal com Deus, Senhor do tempo e da eternidade. E assim, de acordo com esse encontro, compreender as dimensões que compõem todo o nosso ser. A primeira dimensão é a dimensão memorial, como lidamos com o nosso passado. Quando somos conduzidos pela graça do Senhor, ela nos ensina a recordar agradecidos os grandes feitos de Deus. Valorizar em justa medida as providências, os livramentos, as correções e as disciplinas do Senhor. E ainda, assumindo com amor a nossa própria verdade de sermos limitados, débeis, imperfeitos e pecadores, aprendemos a lidar com as nossas frustrações e os nossos traumas do passado. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Estar em Cristo significa não estar mais preso no passado, mas viver uma novidade de vida. Não se lembre do que passou remoendo ou se martirizando pelo passado. Isso não é saudável. Para que as coisas novas cheguem, é preciso renunciar às velhas e esquecer. Isso nos livra da tirania do perfeccionismo, da autogratificação e também da autopunição. A palavra do Senhor diz em Isaías 43, versículos 18 e 19: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo e vocês não o percebem. Viver do passado é abrir mão de viver as coisas novas que Deus está trazendo para nós. Lembre-se, há situações que só dependem de você. Então, não queira estar no passado, onde nada pode ser modificado, mas esteja no presente, onde tudo é possível. Aqui é o local das mudanças.
Quando você desata as amarras do passado, você se liberta. E a partir daí é um divisor de águas, pois a vida volta a fazer sentido. Então é possível viver de novo e ser feliz. Lidar com a dimensão memorial pelo prisma do Espírito Santo é ministrar em nossa alma perdão, cura e gratidão. E isso nos possibilita viver o nosso hoje na perspectiva de Cristo. A segunda dimensão é essa, a dimensão kairológica. Kairos significa o tempo de Deus. Isso é, viver do presente, do agora, do já de nossas vidas. Um momento repleto de graça e oportunidade. Agora é a hora. O tempo favorável da bênção, da unção, é esse tempo. Por isso, devemos viver o presente como aquilo que ele é: presente, dádiva, dom. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, do versos de 15 a 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitar o máximo o tempo significa remir o tempo, otimizar, aproveitar o máximo cada oportunidade de forma prudente, de forma sábia. Remir o tempo é praticar a mordomia do tempo. E a mordomia do tempo também é a mordomia das oportunidades. Sem dúvida, viver remindo o tempo deve ser uma das maiores responsabilidades do cristão. O hoje é o tempo de viver experiências com o Senhor. Ele quer nos transformar e nos impulsionar em direção ao futuro por Ele planejado. Perder esse time da agenda de Deus é desperdiçar a oportunidade de viver plenamente. O autor aos Hebreus, no capítulo 3, versículos de 7 a 8, afirma: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O agora da nossa vida é sempre libertador. Livra-nos dos grilhões do passado, na mesma medida em que nos salva do sequestro do futuro. Tome decisões, defina propósitos e caminhe em atitudes que te conduzam ao seu alvo principal, a glória do Senhor. Gálatas capítulo 2, versículo 20 afirma: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Deus te convida a trilhar um caminho novo e único, criado por Ele, exclusivo para a sua história. Não limite a sua experiência ao molde medíocre e pré-determinado pelo secularismo. Viver a expectativa de algo novo é o resultado de uma vida consagrada ao Senhor Jesus e dirigida pelo Espírito Santo. O nosso hoje com o Senhor nos conduz a esperar, a confiar e a perseverar. A terceira dimensão é a dimensão escatológica. A palavra escatom significa o que vai vir, o futuro. Isso significa que vivemos a certeza de que haja o que houver, o nosso amanhã, desde agora, está guardado em Cristo e nele nós somos mais que vencedores. A vitória já foi alcançada na cruz e na ressurreição. A morte já não tem a última palavra sobre a existência. Essa é a perspectiva da consumação. A consumação é o completar da redenção, mas não é para essa vida. Não é operada pela igreja, não é vivida nesse momento aqui. Ela é focada no que está por vir, nas coisas futuras, para onde estamos caminhando. Essa relação entre o ser humano e a sua transcendência desperta em seu interior uma expectativa superior em relação à própria vida. Em uma perspectiva geral, a definição mais simples que podemos encontrar para essa esperança é o ato de encontrar aquilo que se anseia, que se deseja, que está preparado para nós.
Notamos, a partir daqui, que se trata de um conceito dinâmico, algo de caráter propulsor, que vai conduzir a nossa vida, mesmo em meio a lutas, batalhas, dificuldades e crises, meio em meio ao sistema de opressão e de angústia. Nós caminhamos olhando para frente, porque sabemos que lá está a nossa recompensa. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 16 a 18, ele diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando tiramos os nossos olhos dos problemas cotidianos e erguemos os nossos olhos e pensamentos para o nosso Deus, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, relembrando e meditando em sua grandeza, misericórdia e amor, somos restaurados e a nossa esperança é edificada. Aqueles que colocam sua perspectiva de vida totalmente na graça, abdicam dos prazeres vãos desse mundo e olham para Cristo. Valorizam uma herança futura em vez de buscar uma herança no presente. Perceba que a esperança está intimamente ligada à confiança e à fé. Para vivermos plenamente em Cristo, devemos viver e integrar essas dimensões de maneira concreta em nossa experiência diária. Como fazer isso? Pela santificação do tempo, pela organização da nossa agenda diária por meio da oração, da meditação, da contemplação. Para que o tempo tenha sentido salvífico e santificante, precisamos aprender na escola da oração que o ser precede o fazer. Afinal, em Jesus e através dele, o ontem, o hoje, o já e o ainda não, o passado, o presente e o futuro se conciliam em uma criativa relação. Viva no presente, mas faça em gratidão pelo passado e na expectativa do futuro, crendo que pela graça de Deus nós aprenderemos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa essa era presente, enquanto aguardamos a bendita manifestação gloriosa do nosso Deus e Salvador. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos, abra o seu coração. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos alcançou, que nos redimiu, que nos livrou do peso do pecado. E continua ministrando em nós, ó Pai, nos ensinando a viver de forma plena, de acordo com a sua vontade e com o seu querer. A viver, ó Deus, renunciando às paixões desse mundo, aos desejos mundanos, à inconstância desse presente século. E a buscar, ó Deus, viver de forma santa, justa e piedosa diante do Senhor. Que a cada momento, Senhor, nós possamos aprender a conciliar o passado, o presente e o futuro. Equilibrando, ó Deus, a nossa existência. Sabendo viver de maneira clara a nossa mordomia. Para que a glória do Senhor resplandeça por meio de nós. Que nós possamos, ó Deus, viver a tua vontade, o teu querer, plenamente satisfeitos em tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Abençoa-nos assim, ó Deus, guia-nos para que possamos ter um dia poderoso na tua presença. Guarda-nos da sua presença para que possamos experimentar o melhor do Senhor em nós. Nós pedimos isso, ó Deus, com a unção do teu Espírito Santo e pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. Estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você já está inscrito no nosso canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar acerca daquilo que Deus falou ao seu coração e compartilhar com seus contatos, porque isso vai nos ajudar muito, isso é muito importante.
Se você ainda não está inscrito e foi abençoado por essa palavra, se inscreva e nos ajude a impulsionar esse canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Não vá embora, continue conosco. Temos aqui vários vídeos que foram gravados nesse 1 ano de culto matutino e com certeza tem uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amanhã nos vemos mais uma vez. Um beijo e até lá.